Olá pessoal, meu nome é Fábio Prumo e hoje vou falar sobre o livro que está aqui, tcharam! O Hobbit. Por que que eu estou com essa versão imaginária do Hobbit? Porque você sabe que eu estava no Brasil, eu moro na França, e eu tinha lido esse livro enquanto eu estava lá na minha família, no Brasil, durante esses 2 meses. Eu cheguei a ler o Hobbit. Claro que com a mala lotada de livros, não dava para levar também alguns livros que eu já tinha lido. Eu falei, bom, deixa aí, já que está lido mesmo que eu tenha essa mania de querer guardar todos os livros que eu leio e que eu quero ler. Eu tenho mania de querer guardar, eu não gosto de dar livro, só se o livro for ruim, aí eu dou. Essa capa que vocês estão vendo aqui do lado é uma capa comemorativa de aniversário de não sei quantos anos do livro, que eles fizeram a capa como a capa original da época. Então, por isso que ela tem esse estilo diferente. Então, é uma capa comemorativa, por isso ela é assim. Mas a história é exatamente a mesma. Uma coisa importante para se dizer, o livro ele é bastante diferente do filme. Se você já assistiu o filme O Hobbit, que é uma trilogia, o livro O Hobbit não é uma trilogia, é um livro que foi escrito para um público a priori juvenil lá na Inglaterra. Ele tem uma linguagem bastante acessível e por isso dizem que tem uma pegada mais juvenil pelo estilo de linguagem. Hoje em dia não é bem assim. O Hobbit é uma literatura para o público adulto ou juvenil. O que é interessante e o que é muito diferente do filme? O filme ele tem que enrolar mais, muito mais, para render uma trilogia. Então o que acontece? Vai ter história de amor que não tem no Hobbit. No Hobbit não é um livro de história de amor. O livro é de aventura. Do que se trata esse Hobbit então? A história é bem simples. Gandalf, o Cinzento, é um mago que chega na terra aí dos Hobbits, que eu esqueci, é o Condado isso. E ele vai na casa do Bilbo. O Bilbo é um Hobbit, que é uma criatura pequenininha, menor mesmo do que um anão, e eles gostam de viver em lugares bem confortáveis, em tocas. O Gandalf precisa encontrar um ladrão para roubar algumas coisas preciosas, que se encontra numa montanha onde está o dragão muito mal que se apoderou da montanha dos anões. Ou seja, no começo do livro, nós temos uma reunião entre os anões que chegam na casa do Bilbo, o bolseiro, que é o nome de família dele, e o Gandalf, e eles tentam convencê-lo de alguma maneira a acompanhá-los e assumir esse papel importante de ladrãozinho. Agora, por que tem que ser um hobbit? Porque os hobbits são criaturas pouco conhecidas na Terra-média. E nesse mundo, as criaturas se conhecem muito bem, essas raças diferentes, elas se conhecem. E o dragão, provavelmente, não conhecia o cheirinho de um hobbit, que ele tem um olfato muito bom, o dragão. Então, e também os hobbits são muito silenciosos. Eles parecem às vezes assim, tipo um duende, sabe? De tão silencioso e discreto. Um gnomo. Então, mas estou exagerando um pouco, mas é nesse estilo. E seria muito interessante, então, ter um personagem assim para roubar essas coisas preciosas da montanha. Roubar, né? Recuperar, porque quem roubou mesmo foi o dragão. O que é muito legal nesse livro? A linguagem, a maneira de contar do Tolkien é maravilhosa. Se você gosta de musiquinha, tem muita musiquinha. Eu não sou muito fã de musiquinha não, tá, gente? Não gosto. Mas tem muita musiquinha. Os personagens, às vezes, são surpreendentes. Quando você vê o filme, você vê que os elfos são muito solenes, são sérios, altivos. E no livro não é bem assim. Eles são bem zoentos. Eu acho que esses elfos são mais para brasileiro do que para nórdicos. Porque eles gostam de ficar tirando sarro, sabe? Essas coisinhas assim, eles são sarristas, os elfos. E claro que, além disso, eles também são seres, sim, muito belos
e de uma sabedoria muito antiga, porque são seres que vivem muitos anos. Eu acho muito legal a transformação que o Bilbo vai passando ao longo da história. Ele, no começo, é um cara que não quer nem saber de aventuras. Ele quer ficar em casa, confortavelmente, no calor, comendo a sua comidinha, bebendo a bebidinha dele, sem ter nenhuma encheção de saco. E aí, ele tem na genética dele um lado aventureiro da família. Eu acho que é o lado materno. E esse lado materno, uma hora, falou mais alto e ele topou ir nessa campanha em busca dessa montanha do dragão. Aí, meu filho, acontece tanta coisa e ele vai saindo dessa zona de conforto dele e de medroso, acomodado, para se tornar uma pessoa muito aventureira. E eu gosto muito do encontro dele com Gollum, aquele ser que tem o anel, né? O anel mágico, que quem põe, ele desaparece. No livro Hobbit, não tem, assim, contrariamente ao filme do Hobbit e, contrariamente ao livro O Senhor dos Anéis, o livro, o Hobbit, pôr o anel, não é uma coisa que dá sequelas no personagem, ou seja, não vai ficar assim próxima do olho, do Sauron. É interessante dizer também que o livro Hobbit, o começo ele se une ao final, ou seja, né, o Bilbo que sai, ele, sabemos toda a história de que acontece até a volta dele para o condado novamente. Então, assim, a transformação que ele passa, a transformação do espaço e a maneira que ele vai pensar, lembrar dos momentos vividos, também é algo muito interessante, muito legal. E olha, esse livro eu sempre recomendo a todas as pessoas que nunca leram literatura fantástica ou não estão familiarizados com esse tipo de obra, porque ela é a base de muitos outros livros, de muitos outros autores. Ele, assim, quase não há um autor de literatura fantástica, sobretudo no universo fantasia, que não tenha como ídolo o Tolkien, porque ele criou uma alta fantasia muito bonita. O estilo dele de contar a história é muito legal. Eu posso dizer também que a tradução brasileira está muito bem feita, é um trabalho primoroso que fizeram e eu mais do que recomendo. E no próximo vídeo vai rolar uma literatura fantástica brasileira como de costume, ok?